Você está no canal Cova dos Leões, eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito de tudo isso que nós estamos passando aqui pelo Rio Grande do Sul. Eu moro em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. A minha cidade foi pouco atingida pelas chuvas, tivemos uma cheia aqui no rio que passa pela cidade, mas todos ficaram sabendo das catástrofes ao redor de todo o Rio Grande do Sul. Ainda li ontem que cerca de 90% de todo o Rio Grande do Sul foi afetado pelas enchentes. E diante de tudo isso nos leva à seguinte questão: onde está Deus diante das tragédias, diante das mazelas, diante de tudo isso que está acontecendo? Será que Deus não é soberano? Será que Deus não está no controle de todas as coisas? Existem muitas pessoas que creem num Deus não onipotente, um Deus todo-poderoso, mas sim um Deus que, assim como um relojoeiro, ele constrói o relógio e depois o relógio fica à mercê, ou seja, é comprado por alguém e o relojoeiro não tem mais contato com o relógio. Alguns pensam que Deus age dessa forma. Agora, ao lermos a Bíblia, nós vemos que não é dessa forma. Como entender essas tragédias, como entender essas lutas? Por mais difícil que seja entender e procurar explicações, uma coisa é clara: quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, nós vemos em Gênesis, no capítulo 3, que a terra sofreu maldição por causa do pecado de Adão e Eva. Quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 3, onde Deus começa a falar as maldições por causa do pecado, ele diz que a mulher, seria, sujeita ao marido, teria as dores de parto, literalmente com dores. O marido agora do suor do seu rosto teria que, conseguir o trabalho através de todo o suor. E ele também diz, Deus: maldito será a terra por tua causa. Então, o mundo, a terra, ela está passando por um processo e ela está sob maldição divina. Até o momento em que, após essas maldições, Deus mostra também a salvação, falando de um que viria da semente da mulher, que nós sabemos que é Jesus Cristo, que traria a renovação de todas as coisas. Então, existem certas questões que são difíceis de serem explicadas, mas o ponto central de toda a explicação é o pecado. A terra está passando e está sob influência pecaminosa. Agora, existem alguns pontos fundamentais que nós devemos analisar a partir daqui. O primeiro ponto é que muitas pessoas começam, diante das tragédias, a querer explicar por que elas aconteceram. E eu acho interessante que nós temos a tendência de malhar, de falar mal dos amigos de Jó. Quem foram os amigos de Jó, para quem não conhece a história? Jó foi um homem que a Bíblia faz questão de dizer que era um homem reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem riquíssimo no meio, na sociedade em que vivia, e que em determinado momento, por permissão divina, o inimigo das nossas almas começa a atacá-lo de todas as formas, desde perdendo a sua casa, perdendo os seus bens, até o momento em que perde os seus filhos, até o momento em que feridas pustulentas e cancerígenas sobem e tomam conta do seu corpo, que chega ele a pegar um caco de telha e coçar aquelas feridas, tamanho tudo que estava acontecendo na sua vida. E é neste momento que chegam amigos de Jó, vindo de diferentes locais, e diz que eles sentam ali por um determinado período, eles ficam ali com Jó, que estava num monturo, e ficam ali naquele lamento. Até aí não teria problema nenhum.
Porque a Bíblia não fala contra lamentar. A Bíblia fala contra murmurar. Nós temos uma tendência muito grande em confundir. Num outro vídeo eu vou falar sobre isso. Eles lamentam junto com Jó. O problema é depois deste lamento, onde eles começam e tentam explicar todos os motivos que levaram a Jó estar passando por aquilo. E aí começam a falar que Jó está escondendo o pecado na sua vida, começam a falar sobre justiça divina, sobre soberania. E o que mais nos chama a atenção é exatamente o final dessa conversa, onde eles são duramente repreendidos pelo próprio Deus de estarem falando coisas que não era o momento de estarem falando. Assim, da mesma forma, nós queremos agora a todo momento explicar por que isso aconteceu. Ah, foi por causa de um show tal. Ah, foi por causa que isso aconteceu por causa da natureza, por causa disso, por causa daquilo, não sei o que, isso é aquilo, etc e tal. Sendo que não é o momento de nós fazermos isso. É o momento de nós nos solidarizarmos com todos aqueles que perderam absolutamente tudo. É momento de nós lamentarmos e chorarmos junto. Porque a Bíblia não diz para tu tentar alegrar o que está chorando. A Bíblia diz para tu chorar com os que choram. E ali o verbo, a expressão grega, é exatamente chorar na mesma dor, ou seja, procurar sentir, passar a mesma dor, porque só tentando se botar na pele da outra pessoa é que você consegue sentir um pouquinho da dor que a pessoa está passando. Então, é momento de nós chorar com os que choram e trazer uma palavra de esperança. Porque nós temos visto tantas coisas bonitas nesse meio, é aí que os heróis aparecem. E isso me leva a um psicanalista austríaco chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, durante um período da sua vida, ele foi aluno de Sigmund Freud, também, né, médico, psicanalista austríaco, mas Freud ia mais pelo caminho do ateísmo evolucionista, enquanto Viktor Frankl, quando se distancia um pouco disso, ele vai mais no caminho sociológico, teológico. E Viktor Frankl foi um que esteve e foi inclusive cativo na Segunda Guerra, ali no Holocausto, né? E ele, nos seus escritos, ele escreveu alguns livros, inclusive um deles, talvez o mais famoso, eu tenho, já li esse livro, Em Busca de Sentido. Ele fala o quão afloraram heróis durante o Holocausto. Ele fala que no Holocausto, literalmente, pessoas que não tinham nada compartilhavam o nada para que o outro pudesse ter alguma coisa. Ele conta histórias de pessoas que foram marcadas para morrer tal dia e outros heróicos vestiram o pijama listrado, como eram, aqueles judeus que foram massacrados, com o número da pessoa para poupar a pessoa talvez por mais dias daquele sofrimento. Ao mesmo tempo, ele fala pessoas que matavam o seu irmão judeu para comer o que o seu irmão tinha. Se prostituíam por um pedaço de pão ou por um pouco de dinheiro. E ele faz uma análise muito interessante. Ele diz, diante das catástrofes e diante das calamidades, se diferencia os porcos dos santos. Os porcos, aquelas pessoas que mostram quem realmente são, como nós temos visto por aí afora, quantas pessoas diante dessa tragédia querendo simplesmente se mostrar, ir lá para fazer fotos, para fazer coisas com o objetivo simplesmente de quê? De angariar likes, de angariar mais seguidores em redes sociais. Mas o coração não está com o povo. É os porcos que o Viktor Frankl fala. Mas também fala dos santos, aqueles que diante dessa tragédia levam a sua mensagem de esperança, levam a sua mensagem de carinho, levam Jesus Cristo a essas pessoas, levam doações, que é o que realmente estamos e as pessoas estão precisando neste momento. A grande realidade é que a Bíblia começa com uma tragédia,
o pecado entrando no mundo, mas ela termina com uma esperança. Uma esperança onde Jesus diz, e o apóstolo João nos fala, que chegará o momento em que a terra será restaurada. E junto com a terra, todo ser humano. Ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais enchentes, ali não haverá mais terremotos, ali não haverá mais fome. Ali a mãe não pranteará mais pelo filho morto precocemente, os filhos não chorarão mais pelos pais que se vão. Por quê? Porque a eternidade de eternidade estará com todos aqueles que têm Jesus no seu coração. Então é momento de nós nos solidarizarmos e levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de Jesus Cristo, que é a única e verdadeira esperança a todas as pessoas. A minha oração neste dia é que continuemos a orar por estas famílias enlutadas que ainda têm tanto pela frente, um período de reconstrução tão grande pela frente. Que Deus possa abençoá-los grandemente e que nós possamos ajudá-los não somente com nossas orações, mas também com as nossas doações. Que Deus te abençoe grandemente.